cima do Ceará, numa exibição de gala do Jair. Uma exibição impressionante o que jogou o Jair. Gala do Hulk, mas o Jair, para mim, hoje... O melhor do jogo. O melhor do jogo, Mansur. Para mim, o melhor do jogo. Foi importantíssimo na pressão ofensiva, acerto de passe, infiltração na área na hora precisa. É um jogador vital no funcionamento desse Atlético. O Atlético, inclusive, em boa parte do primeiro tempo, foi um ótimo primeiro tempo do Atlético, especialmente até fazer o gol, porque fundamentalmente pela capacidade de pressionar e não deixar o Ceará respirar no jogo. O Atlético é um time que gosta de pegar a bola e acelerar muito. Para ter esse espaço, ele roubar a bola no campo ofensivo é meio caminho andado, porque ele encontra o adversário ainda desencontrado. Agora, o curioso do jogo, o Atlético abre o placar desse gol que a gente está vendo aí do Hulk, após o Ceará ter tido, na sua única escapada do primeiro tempo, a sua melhor chance de abrir o marcador. O Everson faz uma grande defesa no lance do Vina, e aí o Jair consegue uma metida de bola espetacular para o Hulk, pegando um raro momento do jogo em que o Fortaleza estava um pouco mais à frente. E a partir do 1-0, o Atlético chegou ao segundo gol. No segundo tempo, o jogo muda um pouco de cara. O Ceará passa a ter, coloca o Gabriel Lacerda, adota uma linha de três zagueiros centrais, liberando um pouco mais os laterais, dá uma equilibrada no jogo. O Cuca mais adiante muda também o sistema do Atlético para algo mais próximo de um 4-4-2, com a entrada do Diego Costa, a entrada do Nacho. O Ceará joga um pouco mais, o jogo é um pouco mais equilibrado, mas ainda assim o Atlético deu poucas vezes a sensação de que teria a vitória em risco. Foi legal o jogo de assistir, né, Roger? Pro torcedor do Ceará, não. Né? O torcedor do Ceará não gosta aí de tomar um 3-1, mas um jogo bastante movimentado. E acho que o Mansur tocou no ponto. A gente falou do Jair, falou também do Hulk, claro, que são os caras até dos scouts do jogo. O Hulk faz 2 gols e o Diego Costa completa. Depois o Gabriel Lacerda vai diminuir. Mas o Everson, cara... por muito tempo, Roger, o torcedor até do Atlético Mineiro via no Everson talvez o único ponto, a única posição que pudesse ter um buraco nesse time do Atlético Mineiro. E o Everson, a partir de um momento da temporada, Roger Flores, ele respondeu, vem numa crescente hoje, mais uma vez determinante. Teve essa defesa no primeiro tempo e uma outra defesaça no segundo também, junto com o Vina. Um goleiro que vai se consolidando aí, não só como titular, obviamente, do Galo, mas na briga dos melhores goleiros do campeonato, Roger. Ele evoluiu demais debaixo da baliza, né? Ele vinha se consolidando como um dos melhores líberos do Brasil, vamos dizer assim, porque sai muito bem com os pés, né? E por isso ganhou a confiança do Sampaoli. O Sampaoli mandou buscar ele para o Santos e depois para o Atlético Mineiro, só que debaixo da baliza ele tinha alguma dificuldade e tinha desconfiança do torcedor por causa disso. Acho que ele evoluiu demais e hoje é goleiro de seleção brasileira, né? Então isso dá uma sustentação e uma confiança para o time, né? Qualquer time que tenha um grande goleiro debaixo da baliza, você tem uma confiança maior. Agora, o Atlético fez um bom jogo, a gente está vendo aí a volta, a notícia boa é a volta do Diego Costa depois da lesão. Hulk se torna artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro com 10 gols. Você estava falando aí, e aí é um ponto que eu costumo entrar até com o Mansur, né, sobre a questão de que às vezes você tem que dar uma oportunidade para o adversário, principalmente para um adversário inferior tecnicamente, para você ter a possibilidade de ter o espaço na frente. Foi isso que aconteceu com o Atlético, né? Com a chegada do Ceará, com a finalização perigosa, o Ceará vai à frente e deixa o espaço atrás na ligação direta. O Jair deixa o Hulk na cara do gol para fazer 1-0, né? E aí é outro jogo, a construção é outro jogo. O Atlético tem mais possibilidades, tem a facilidade de encontrar melhores espaços, até porque o Ceará tem que se abrir. O Ceará está em dificuldade no Campeonato Brasileiro e o Atlético precisava responder rápido, né? Eram 2 jogos empatando com condição superior ao adversário, bastante superior nos últimos 2 jogos, o último contra a Chapecoense, e respondeu bem hoje e se consolida, vai se consolidando ainda mais como líder, com essa liderança, por mais que o Mansur foi bem, né? Por mais que não tenha aumentado a diferença, você tem menos pontos a ser disputados, né? Então, esse caminho se torna mais curto ao Atlético. E só para eu corrigir aqui, o Hulk se tornou artilheiro isolado, mas o Gilberto fez o golzinho dele também, postou. Então, é uma dupla liderança
na artilharia do Campeonato Brasileiro. E a briga é boa. A briga tem é o Bruno boa. Henrique também, tem o Ítalo, que acabou de marcar também no Bragantino, Mansur. Não, e só o debate que o Roger colocou que a gente costuma ter, é óbvio que, por exemplo, um time como o Atlético, que é um time que gosta de acelerar, que gosta de ser vertical, por vezes é bom para ele conseguir atrair o rival atrás para criar o espaço para você acelerar, correr às costas da marcação, sair dessa primeira pressão e ter o espaço. É que, às vezes, o que eu coloco é que nem sempre as coisas saem como é o seu plano. O Atlético, em dado momento do jogo, permitiu ao Ceará, não atraiu o Ceará, conseguiu o desarme e conseguiu essa saída com o adversário dando espaço às costas. O Atlético permitiu ao Ceará uma finalização que parecia uma chance muito clara de gol e obrigou o Everson a quase uma defesa quase milagrosa, né? Ali é óbvio que a situação fugiu um pouco ao controle, mas isso que o Roger coloca é de fato. Por vezes você traz o time, você está batendo contra o muro. Às vezes você precisa respirar um pouco. Você vem atrás, atrai o adversário e tenta jogar as costas. Mas às vezes isso não é o suficiente, Mansur, porque você um time contra o Atlético que é avassalador dentro dos seus domínios, tem uma força impressionante de transição de velocidade ou até de construção, é um time muito bom tecnicamente e tem suas variações de ataque. Se você eu cansei de ficar batendo no muro ali, porque está muito encaixada a marcação do Ceará, eu vou baixar minha linha, mas vou ficar também muito bem posicionado, bem compactozinho, e vou trazer o Ceará para cá para ter o contra-ataque à minha disposição, porque eu estou bem encaixadinho, eles não vão conseguir entrar e eu vou sair. Isso não acontece, Mansur, porque o Ceará sabe que isso é uma estratégia, uma arapuca que o Atlético vai armar para ele. Então, se eu for para lá e o Atlético bem encaixado, eu não vou conseguir entrar e vou dar aquilo que o Atlético quer. Então, você induz ao Ceará a um ataque para conseguir uma finalização mesmo, né? Você abre um espaçozinho onde que o Ceará tem um pouquinho ou menos qualidade no setor de ataque. É do lado direito? É pelo lado esquerdo? Eu vou abrir um pouquinho esse lado aqui para atrair, para ele conseguir chegar, porque é aí que eu consigo também esse contra-ataque, porque eu atraio, dou essa possibilidade ao Ceará, e se eu consigo roubar essa bola, ou se ele finaliza mal, a bola chega no meu goleiro, que é o melhor goleiro de saída de bola, tanto com a mão quanto com o pé. Ou eu consigo, no último momento, interceptar um passe, interceptar uma finalização e cai a bola num pé de um meio-campista talentoso para esticar essa bola direto. Aí eu consigo. Mas aí é que eu te falo, o Mansur, você tem que saber os riscos que você corre, né? Você tem que entender o adversário, você tem que estudar. Isso também é estratégia, isso também é parte tática. E saber que, olha, o Ceará, ele tem dificuldade de finalização. Eu tenho um poder muito maior de fogo do que o Ceará. Então eu vou arriscar, eu vou dar uma finalização para ele me proporcionar o espaço para eu também finalizar. Foi uma finalização perigosa? Foi perigosa. Mas valeu a pena o risco? Aí é o que o treinador tem que entender. Eu acho que sim. Tem tréplica? O Atlético, na sequência, fez o gol. Esse debate, eu falei com a minha mãe. Eu falei com a minha mãe uma vez, Roger, que eu queria estar aqui um dia vendo o debate. Então, direito à tréplica aqui do Mansur. Na teoria. Mansur, só um segundinho. Claro. Se eu vou te dar a tua tréplica. Claro, não, à vontade. Porque quando a gente estava na questão do Flamengo, e eu levantei a questão do mérito do treinador que cria o desencaixe, para a gente valorizar um pouquinho mais, porque a gente só valoriza ou fala que o outro treinador que errou, porque não encaixou a marcação. Aí o Igor falou assim, bem levantada a bola, vamos discutir aqui, mas eu tenho que liberar o Jader e o PVC. Ô, Igor, Oi. se o PVC não tem o direito dele pelo menos dar um pitaco, ele ia ter um negócio em casa, cara. Mas aí, é porque a voz da salvação, Roger, manda a gente chamar o break pra entrar um capilé pra nós, senão vai dar problema. Ele ia ter um piripaque. Eu falei, cara, se o PVC for embora sem dar uma opinião dele em cima disso, ele vai ter um negócio. Eu não sei o que tá sofrendo agora Jader Rocha, que tava do lado do PVC. Depois a gente liga pro Jader pra saber o que rolou do PVC. Agora sim, a tréplica de Mansur. Não é nem uma tréplica. Na teoria, a gente está na mesma página nesse aspecto. É óbvio que você tem variações de ataque. Você pode jogar... O Atlético, por exemplo, ele é capaz de jogar com a bola construída, ele é capaz de jogar construindo no campo adversário, trocando passe, batendo contra o muro e fabricando o espaço, que é uma coisa difícil no futebol. Não é a melhor faceta desse
Atlético? Não, o Atlético é melhor quando ele consegue acelerar. Quando ele consegue ter o espaço para acelerar. E aí, por vezes, é preciso você ter a capacidade de induzir o adversário ou a te pressionar mais atrás. Às vezes, a bola é um mecanismo para induzir. Você dá um passe atrás no goleiro, o adversário não vem, você volta, constrói, volta no goleiro. Em algum momento, por vezes, a bola atrai, o adversário vem, você consegue o espaço às costas. A minha única discussão é que eu acho que, por vezes, a execução disso, se ela resulta numa chance em que o adversário está na cara do seu goleiro, e que o seu goleiro faz uma defesa quase milagrosa, é lógico que é inerente ao jogo. Você não vai passar 90 minutos de todos os jogos sem permitir que o seu goleiro trabalhe. Isso não existe em futebol. Agora, naquele momento, algo fugiu ao que você gostaria, ao cenário que você gostaria do jogo. Eu não consigo ser capaz de conceber, às vezes, que uma finalização dentro da sua área, sem marcação, com o goleiro fazendo um milagre num lance de elevadíssima chance de gol, ela está como parte do plano. Agora, o futebol não é um jogo controlável 90 minutos. Nem tudo é parte de um plano. Nem tudo. As coisas fogem, por vezes, ao seu controle e você precisa saber reagir a isso. E aí você precisa... E outra, esse lance foi isolado. O Atlético foi dono absoluto do jogo o tempo todo. Foi no primeiro tempo ou no segundo tempo. E aí, quando isso acontece, você precisa do seu goleiro. Isso. E o Everson vem respondendo aí no Atlético Mineiro, que além de tudo, o que está fazendo o Cuca, né? A gente viu agora a discussão do Renato, né? Como é que o Renato fala dos desfalques e tudo mais, como é que está lidando com isso. O Cuca hoje ele chegou a 100 jogos como mandante, né? Aí, sob o comando do Atlético Mineiro, uma marca bastante expressiva, né, Mansur? E hoje, se eu esquecer alguém, você me fala, não tinha o Arana, né, que está com a seleção brasileira, não tinha o Júnior Alonso, o Alan Franco, que também não é um jogador tão utilizado, mas também está convocado. O Savarino até voltou como opção, né? Mas isso, o Savarino também está em recuperação, está voltando, está em processo de transição. O Nacho, que entrou no segundo tempo, mas também não estava pronto para 90. Ele não teve o Mariano. E o Nacho tem uma questão da sequência de jogos, né? Ele tem sentido, mas teve uma queda técnica, talvez porque ele vem de um calendário que também é muito diferente do brasileiro. E ele não teve o Mariano sim estava fora de jogo, estava no departamento médico. O Vargas é outro, então são vários. O Diego Costa voltando. O Diego Costa voltando. E aí é o ponto que eu falo, Roger, de montagem de elenco, né? Como é que faz diferença? Porque quando você não tem o Arana, você joga com o Dodô, que no primeiro tempo deu uma finalização com cara de Arana. Aquela de chegada na entrada da área, de batida cruzada. Você não tem do lado direito, você vai colocar o Guga, que vai muito te dar também a recurso, né, pra você. Você tem muito de onde tirar, né? Tem muito. Não é cara de Arana. É cara de quê? Não é cara de Arana. É cara de... Quando a verdadeira paixão corre em nossas veias, tudo muda. Quem não tem fé passa a acreditar. Quando falta voz, a emoção começa a falar. Às vezes um desconhecido se torna o seu melhor amigo. E por mais difícil que seja o desafio, todo mundo torce junto. Afinal, somos um só time. E agora é a hora da gente jogar junto. Acesse galonaveia.com.br e seja sócio.